A questão número 3, ela vai trabalhar a Primavera Árabe. Então diz assim: a Primavera Árabe configurou um movimento de natureza política que ocorreu no Oriente Médio e no norte da África. Tal onda de protestos e manifestações teve início em um momento importante na história, em que o mundo passava por uma das piores crises econômicas iniciada nos Estados Unidos em 2008, e que afetou de forma desigual todos os países do mundo, ocasionando altos índices de desemprego, sobretudo no Oriente Médio. Agora vem a questão propriamente dita. Explique as razões econômicas e políticas que acarretaram as manifestações populares da Primavera Árabe. Veja, essa questão está pedindo para você dizer as causas da Primavera Árabe, só que você vai dizer essas causas explicando razões econômicas e razões políticas. Vamos lá? Vamos começar falando sobre as causas da Primavera Árabe, focando as razões econômicas. A própria introdução da questão já deixa claro que as razões econômicas estão ligadas à crise de 2008 que iniciou nos Estados Unidos. Essa crise fez com que a maior parte dos países árabes, na verdade, são exportadores de commodities, ou seja, produtos primários, como petróleo, no caso da região do Oriente Médio e no norte da África, exportado em dólar. Essa crise atingiu com uma grande intensidade. O preço das matérias-primas, ou seja, das commodities, caíram em todo o mundo. Isso acabou produzindo um alto índice de desemprego no Oriente Médio. Isso, inclusive, vai gerar uma insatisfação muito grande, principalmente na juventude, que não tem uma perspectiva de melhoria de sua situação econômica e social. Portanto, a Primavera Árabe ela vai ser estimulada principalmente pelos jovens, que vão usar pela primeira vez as redes sociais, como o Facebook e o Twitter, para organizar as manifestações grandiosas que ocorreram nesses países entre os anos de 2010 e 2011. Mas a questão pede também para que a gente possa dizer as razões políticas, que envolvem, obviamente, a falta de democracia nos países árabes do Oriente Médio e norte da África. Essa falta de democracia também se expressava pela pouca transparência dos governos. Além disso, muitos governos do norte da África e do Oriente Médio tinham uma forma de organização extremamente arcaica, que são monarquias. E na maioria das vezes, governos ditatoriais. Se os governos são ditatoriais, significa que não há participação da população nas decisões políticas e automaticamente não há transparência dos agentes públicos. E isso, vocês sabem, resulta no aumento da corrupção. Então, esses são os elementos políticos que vão estimular a chamada Primavera Árabe. Vamos agora trabalhar a questão número 4. A questão 4 diz assim: a região do Oriente Médio é uma zona de tensões que apresenta uma série de conflitos entre os diferentes povos de um mesmo país ou ainda entre dois ou mais países. Esses conflitos podem ter duas principais causas. Uma de ordem cultural e outra de ordem econômica, sendo esta última, ou seja, econômica, ligada aos recursos naturais da região. Quais são as razões por trás dessas duas causas centrais das tensões do Oriente Médio?
Veja que a questão, ela deixa claro que o Oriente Médio, e isso é inegável, é uma das regiões mais conflituosas do planeta. Só que a questão, ela vai bifurcar, ela vai dizer que as causas as causas podem ser econômicas e culturais. E aí a pergunta é, quais são as razões que estão por detrás dessas tensões no Oriente Médio? Então, para responder a questão, nós temos que seguir a didática do corpo da questão, que diz o seguinte: primeiro, nós temos que dizer no âmbito econômico. O que acontece no âmbito econômico que leva o Oriente Médio a ser uma das regiões de maior conflitos do planeta atualmente? No âmbito econômico, a gente pode colocar os embates entre os países da região com os países ocidentais, como, por exemplo, os países da União Europeia e o próprio Estados Unidos. E isso faz com que o elemento central nessa disputa seja o petróleo. Então, a disputa internacional pelo domínio das áreas de extração, comercialização de petróleo no Oriente Médio proporciona conflitos. A outra causa é em relação à questão cultural. Vocês sabem que o Oriente Médio é uma das regiões onde a palavra diversidade se manifesta com bastante intensidade. Ou seja, na questão cultural, nós temos duas grandes diversidades no continente, na região do Oriente Médio, no continente asiático. A primeira diversidade é a diversidade étnica, ou seja, quando a gente fala em Oriente Médio, a gente pensa em árabes. Esse é o grupo étnico, cultural, predominante. São os árabes, é verdade. Mas nós temos alguns conflitos que surgem pela presença de judeus, principalmente em Israel, de turcos, de curdos, que é um povo sem pátria, que fica nas regiões entre o norte do Iraque, parte do Irã, Síria e Turquia. Nós temos os persas no Irã. Então, há uma diversidade étnica no continente, na região do Oriente Médio, no continente asiático. Mas a diversidade não é somente étnica, ela também é uma diversidade religiosa. Só para lembrar, o Oriente Médio é a região onde surgiram as três maiores religiões monoteístas da humanidade: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões causam tensões no Oriente Médio e conflitos também. Porém, dentro das próprias religiões, você tem conflitos estabelecidos. Eu vou citar como exemplo os conflitos em algumas regiões, como no Irã, no Iraque, entre os islâmicos que pertencem ao grupo dos xiitas e ao grupo dos sunitas.